Boa tarde a todos. Encantada com tanta luz que vertem sobre nós, sempre fascinada pelo trabalho de Isabel e sua família e sua equipe, eu até brinquei. Falei, olha, eu estava louca para outra encarnação nascer aqui no meio, mas é muito trabalho também braçal. Acho que eu vou deixar continuar na equipe de Herculano, se puder. Mas é brincadeira, trabalho lindo. Seu Joel veio nos iluminar também, gostamos demais. Mas vamos falar sobre o reino, porque desejamos um mundo de paz, um mundo de alegria, um mundo de crescimento espiritual. Porque, como canta Nando Cordel na sua música Paz, chega de confusão, chega de violência. Mas, como disse, podemos consertar o nosso interior. E, a partir do momento em que colocamos o reino de Deus, os ensinamentos de Jesus, e praticamos, porque no tempo e no espaço, muitas vezes, apenas decoramos e nos encantamos com os ensinamentos do Mestre Jesus de Nazaré. E Piaget, o grande educador, nos lembra que não basta saber teoricamente, que só a mudança de comportamento é que vale, e que decreta que houve uma aprendizagem. Hoje, pela primeira vez em 76 anos, fiz uma colinha, porque é tão importante este pequeno, grande livro. Herculano pergunta, quem entra no reino e quem não entra no reino? Será que o rico entra no reino dos céus? Ah, mas o pobre entra no reino dos céus. O rico não entra no reino dos céus se apegar aos bens da terra, se não cuidar dos mais necessitados, se acreditar que tudo que ele possui é dele. E tantos acumulam grandes celeiros. E disse Jesus, nessa noite virão buscar a tua alma. E que fizeste da fortuna que acumulaste? Mas o pobre revoltado, o pobre preguiçoso, o pobre invejoso, também não entra no reino dos céus, considerando que a riqueza não é considerando a parte econômica. Existe a riqueza da inteligência, a riqueza da bondade, as experiências que desenvolvemos através dos séculos. Seria até um pouco de mesquinhez classificar todo indivíduo que tem a capacidade de conseguir acumular bens para dividi-los com o próximo através de empregos bem remunerados, seria mesquinhez não considerá-lo com todas as qualidades necessárias ao reino dos céus. Tanto quanto seria ignorância classificar a pobreza apenas considerando o saldo bancário. A pobreza mais triste, muitas vezes, vem acompanhado de grandes extratos bancários. Agora é a hora que, no querido Brasil, isto aparece brilhando com todas as letras. A pobreza terrível, mais triste, é a pobreza moral, a incapacidade de amar o próximo, a capacidade de ser hipócrita, de criar uma persona inexistente, de explorar aquele que está ao seu lado. A pobreza moral, a pobreza aparece todos os instantes na televisão, nos golpes aplicados nos seus companheiros. Mas disse o poeta René Maria Rilke, Deus nos faz amadurecer. Queiramos ou não, amadureceremos. Queiramos ou não, desenvolveremos as potencialidades luminosas, porque todas as manhãs devemos dizer a nós mesmos, somos deuses, somos luzes, somos o sal da terra, viemos para aprender exatamente a desenvolver estas luzes, viemos para ser felizes, não viemos para sofrer ou pagar dívidas com juros mais altos que alguns cartões bancários. Não, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é o Pai da parábola do filho pródigo. E enviou Jesus, seu Filho amado, nosso irmão, para nos ensinar como conseguir ser feliz já na terra, através da não escravidão, tanto ao corpo de carne quanto aos bens da terra, mas, ao mesmo tempo,
num processo dialético, compreender a importância que, bem utilizados, eles apresentam, nos permitindo a aprendizagem necessária para sairmos desses estágios primários de evolução que muitas vezes nos provocam cansaço, desilusão e dor. Mas nós conhecemos o Consolador prometido. Nós não permitimos jamais que a esperança morra em nosso coração. Nós sabemos que Deus é todo-poderoso, que é bondade, é misericórdia. Sabemos mais, que estamos mergulhados no pensamento divino, que caminhamos envolvido, como explica a Gênese, num capítulo magnífico e consolador da previdência divina. Estamos mergulhados no pensamento de Deus, envolvidos pelo pensamento de um Pai amoroso, que recebe com os braços abertos a todos que erram, que dá novas oportunidades através das várias encarnações, que, ao contrário do que nós inventamos para manipular as massas, e estávamos lá, ao contrário do que inventamos, ele nunca castiga, nem condena, mas criou-nos de tal forma, tendo dentro de nós a constituição divina, que sempre que desejamos, a voz interior da nossa consciência nos diz o que deve ser feito. E Jesus exprimiu tão bem nas palavras: só faça aos outros o que desejas que o outro te faça. Isso é legal? Devo fazer isso? Discussões absurdas no século XXI. Pare e pergunta: eu gostaria de passar por isso? Não. Então não serve, não é legal, não é moral, não faz parte do nosso currículo. Mas quem implantou na terra esse reino de amor? O reino mais belo, mais fascinante, mais justo, diz Herculano Pires. Quem teve a capacidade, o amor, de descer da luminosidade até nós, de nos envolver nesse aconchego precioso para o nosso crescimento espiritual e de exemplificar, do nascimento até a projeção novamente nas dimensões melhores, mas continuando a nos envolver em seu amor. Quem? Senão o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré. O que nos possibilita a libertação das paixões inferiores. Aquele que nos levanta quando estamos cansados ou oprimidos, porque, na realidade, muitas vezes, bancamos crianças pequenas, esperneando a qualquer desafio. Bezerra de Menezes nos explica no livro Chico, Bezerra e Você: problemas são ingredientes de evolução. Problemas, tanto quanto a boa música, quanto a prece, problemas existem para desenvolvermos nossa capacidade de raciocínio. Problemas existem, como diz Jung, porque só o curador ferido de alma, só aquele que tem defeitos, que sabe dos seus defeitos e que quer corrigi-los, pode compreender o defeito do próximo, pode não julgar, pode apoiar, pode libertar. O reino mais belo, mais justo, mais fascinante. O reino de amor e de paz, que aparece nas células cristãs, nas primitivas igrejas cristãs. O reino que, ao contrário dos ensinamentos judaicos, da indiferença dos gregos, dos romanos, preocupados apenas em conseguir benefício próprio, através das oferendas aos vários deuses, este reino pregava o amor, a misericórdia, a tolerância. Nas células cristãs, a doença antes considerada impura era considerada apenas uma fragilidade da carne, e o doente deveria ser amparado, tratado e, sempre que possível, curado.
Foi esse o caminho iluminado que fez com que o cristianismo nascente modificasse a face do mundo. Não foram sermões condenatórios, não foram ameaças que introduzimos depois de um inferno eterno para 80 anos de erros, não. Foi exatamente a misericórdia. O pai da parábola do filho pródigo, o pai da ovelha perdida, o pai que aparece na dracma perdida e na parábola do festim de núpcias, em todos os ensinamentos de amor desse mestre, desse irmão querido Jesus de Nazaré, que por ele mesmo teria realizado a marcha vitoriosa na expressão da caridade como chave maior para entrarmos no reino dos céus. Mas ele preparou a terra árida dos nossos corações através de vários mestres por ele enviados. Foi assim que 800 anos antes da vinda de Jesus, nas florestas úmidas, nas Gálias, e depois se espalhando por mais da metade da Europa, os sacerdotes druidas trouxeram os ensinamentos do mestre de Nazaré, que Kardec, comparando com o Espiritismo, diz, é a mesma verdade. Espiritismo e druidismo dão as mãos na compreensão da possibilidade de utilizarmos nossas luzes interiores, criados à imagem e semelhança de Deus, não na forma física, mas nas possibilidades espirituais, para resolvermos problemas difíceis, para transformarmos uma terra ainda não pelo planeta, por seus habitantes muito imaturos, nós, uma terra necessitada num mundo sonhado de paz, de regeneração e de amor. Este foi o convite que nos foi feito tantas vezes e sempre rasgado. E foi refeito pelo missionário enviado por Jesus, Allan Kardec, que trouxe os ensinamentos consoladores de Jesus, sem os quais não conseguimos caminhar com a firmeza necessária para atingirmos o oásis de luz que nos espera, mas que nos ilumina na nossa caminhada, pelos atalhos inadequados que criamos nas várias encarnações, e que agora vamos transformar em caminhos mais largos e que conduzem à bússola de Jesus de Nazaré. É preciso ser bom, é preciso amar ao próximo, é preciso ter fé em nós mesmos e é preciso ter fé nessa força maravilhosa, Deus. E os fundamentos de Deus, lembra o Pai, são Deus, amor, justiça. Deus, tão bem apresentado no trabalho de Allan Kardec, sempre iluminado, lembremos disso. Kardec foi sempre assistido pela equipe do Espírito da Verdade. Na medida em que a ciência caminha, tudo que vier num caráter universal vai ser aceito, diz Kardec na doutrina espírita, mas não é qualquer novidade tola que surge uma suposta revelação. Depois de Kardec, e Descartes também sonhou com o Espírito da Verdade, ninguém mais teve tal assessoria. Então, achar que pode modificar Kardec e corrigir Kardec é achar que pode modificar a equipe do Espírito da Verdade, dirigida por Jesus de Nazaré, o que revela ignorância cultural, ignorância filosófica e muita vaidade e presunção, o que nos impede a entrada até no quintal do reino de Deus. Mas por que Deus condena o rico? Por que Deus condena os pobres? Deus nunca condena. Deus é amor. Se os pais da terra, ainda hoje no século XXI, estão tendo dificuldade em disciplinar seus filhos, Deus nos apoia, nos ama profundamente, mas a lei na nossa consciência exige um comportamento adequado. Sempre que contrariamos a lei, sempre que rasgamos a Constituição divina, entramos em processos de desequilíbrio. Somos senhores do nosso destino no aqui
e no agora. O karma negativo pode ser extinto, pode ser suavizado pela aprendizagem, pode ser desdobrado em várias encarnações, mas bancar o ignorante, quando temos dentro de nós uma luz imensa que não desejamos acender. Um amigo meu disse, eu não quero saber do Espiritismo, vai aumentar minha responsabilidade. Eu fiquei parada, com a boca aberta. Eu falei, mas é melhor aumentar sua responsabilidade do que aumentar sua dor com problemas vários. Não adiantou. Mas quantas vezes no passado pensamos assim? E até no presente, às vezes, nos esquecemos que não estamos na Terra para passear, nem para nos comportarmos como num grande baile, nem para ficarmos só pensando em nós mesmos, fechados na nossa caverna escura, às vezes acompanhados de nossa pequena família, esquecidos que, como ensinou Jesus, o nosso próximo é todo aquele que está sofrendo. O nosso próximo é o menino de rua. O nosso próximo, infelizmente, são os políticos corruptos. O nosso próximo, tanto quanto nós, apresenta fraquezas e possibilidade de força. E só dando as mãos é que poderemos construir um mundo melhor. Porque naquilo que eu sou frágil, o outro é forte. Naquilo que ele é frágil, o outro é forte. E amparando-nos, conseguiremos finalmente fazer com que o reino de Deus, implantado na terra por Jesus de Nazaré, fechado ao egoísmo, ao orgulho, a todos os sentimentos menores, à presunção, como se fôssemos grandes indivíduos perfeitamente desenvolvidos, como dizem as crianças, a última bolacha de um grande pacote é revelar profunda ignorância e incompreensão dos ensinamentos do Mestre de Nazaré e dos mestres por ele enviado, Buda, compaixão, desapego, Sócrates, sábio aquele que nada sabe, libertou, ele só aceitou um presente em toda a sua vida, um escravo, que ele educou, libertou e tornou um filósofo, para mostrar que todos nós temos a sabedoria dentro de nós e podemos fazê-la brotar. E lembrando ainda que na Rússia materialista, em Kirov, confirmaram o trabalho de Kardec, verificando através da Câmara Killian, narrado por duas americanas no livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, e no livro de José Herculano Pires, para a Psicologia Hoje e Amanhã, verificaram com fotografias que aqueles que pensam bem, que fazem o bem, provocam uma irradiação do corpo energético, que nós chamamos de perispírito e os parapsicólogos chamam de corpo bioplásmico. E compreendendo que, como diz a parapsicóloga não espírita Luísa Heine, aprendemos o mundo à nossa volta. Por vias outras, além dos sentidos físicos, compreendemos que a prática do bem dilata nossa capacidade de perceber o mundo à nossa volta, nos torna mais inteligentes, mais capazes de resolver problemas que criamos em outras ou nessa encarnação, ou que permitimos que mentes desajustadas se liguem ao nosso desajuste, mentes físicas ou extrafísicas, diz Luísa Heine, e aumentem o nosso próprio desajuste, no qual entramos por falta de vigilância, porque as ondas de sombras envolvem o planeta Terra, mas as ondas de luzes envolvem com mais intensidade, e não existe treva, não existe sombra que resista ao impacto da luz. Quem gosta muito de contar isso, até de uma maneira fabulosa, é o querido Rochester. E quem conta com muita propriedade de uma forma racional é o grande repórter, que se comunica através da psicografia, se comunicava pelo querido médium, o impecável médium, Francisco Cândido Xavier. Em vários livros, inclusive no livro Libertação, onde ele mostra o poder da luz,
que, como o nome diz, não vou contar o livro, vamos ler, que, como o nome diz, liberta das sombras, liberta corações de vícios, de paixões inferiores. Estamos na terra não para sermos castigados, estamos na terra para alcançar a felicidade que Deus deseja para todos nós. E Herculano ainda diz, meu Deus é Deus dos ricos, meu Deus quer que todos sejam ricos, ricos de saúde, ricos de conforto físico, ricos de alegria, ricos de bondade, ricos dos bens da terra dentro das necessidades, dividindo, sempre que extrapolam suas possibilidades com aqueles que nada têm, mas nunca estimulando a preguiça, nem em si próprio, nem no próximo. A maior caridade é ensinar a trabalhar. A maior caridade seria construções de grandes fazendas para receber as crianças, que nem são mais crianças, os adolescentes, infratores, para que aprendessem, como queria Pestalozzi, trabalhando na terra e sendo educados à fraternidade, à solidariedade e ao amor, para que desenvolvesse a compreensão de suas responsabilidades, para que, como eu recebi na Casa do Caminho, estive faz tempo, era jovem, 3 dias lá com a Sueli Calda Schubert, e havia uma lavagem de luzes, com uma programação de música, de palestra, e fazia de meninos necessitados de rua, cidadãos dignos, médicos, açougueiros, trabalhadores do correio, várias profissões, não importa a profissão com que o indivíduo se expresse, importa o amor que ele desenvolveu no coração. E fomos recebidos por um menino lindo, Edmilson, que já era médico. Graças ao trabalho de Divaldo e Nilson, seu primo, eles se transformaram num homem de bem. Essa é a tarefa a que somos convidados. Onde quer que trabalhemos, temos a oportunidade de exemplificar a que viemos na terra e depois o que Jesus faz por nós. E depois, se perguntarem, e sempre perguntam, nunca como sermão, porque Jesus nos ensinou a trabalhar com histórias, com fábulas, e, sobretudo, com exemplo de amor, até no último instante, na veste de carne, antes da sua grande projeção na luz que lhe era própria, ele deu lição de amor, pedindo que o Pai nos perdoasse por nossa ignorância, e que também nos perdoássemos. E ainda se lembrando da mãe que tanto amava, segundo o Geoffrey, Uma Breve História do Cristianismo, segundo Ernesto Renan, Origens do Cristianismo, amava profundamente Maria de Nazaré, tanto que pede a João que cuide da sua mãe, e que pede à sua mãe que fique com João, porque sabia que ela teria dificuldade, pelo medo que os irmãos de Jesus apresentavam, de demonstrar a sua fé nos ensinamentos do Filho. Esse espírito nobre, este grande espírito, que talvez seja o mesmo que aparece entre os druidas com o nome de Dana, esse grande espírito foi respeitado e profundamente amado por este indivíduo, esta luz que disse: honrai pai e mãe. Ainda que não fossem os pais desejados, se nos receberam como os pais, e os meus são maravilhosos nessa encarnação, mas ainda que não fosse, o simples fato de nos acolherem em seus braços, mereceriam toda a atenção, toda a paciência e todo o amor, mesmo porque temos sempre a família que merecemos. Temos sempre os pais que construímos no tempo e no espaço. Agora, às vezes, encontramos pais amorosos que pegam alunos difíceis. Eu acredito que tenha sido o meu caso, porque era muito amor, e faz parte de toda a família reunir. Kardec explica família carnal, mista e espiritual. Carnal, quando as ligações são por interesses vários, ligados à matéria, interesse material, confusão de sexo com amor,
produtos de erros do passado, mas essas famílias podem ser e devem ser trabalhadas, às vezes à luz do trabalho de desobsessão, do trabalho de doação de amor de todos que fazem parte da família, de evangelho no lar, e vão se transformando em família mista, onde alguns já se dedicam à prática da ligação com o plano espiritual superior. Vigilantes, cuidam para que o lar não mergulhe nas sombras, para finalmente, trabalhados pelo amor, pelo serviço ao próximo, se transformem em famílias espirituais, que são famílias maravilhosas, que se respeitam, que amam. Esta é a tarefa da educação que convencionamos chamar de educação espírita. É para isso que temos que nos conscientizar, e Jesus fez esse trabalho com Nicodemos, de que somos reencarnados, de que como cuidarmos da terra vamos encontrá-la amanhã, de que nossos filhos podem ter sido nossos pais, mas que as famílias não se destroem, jamais um ficará eternamente no inferno e outro no céu, não. Finalmente, todos nos uniremos e vamos dilatando os laços de família na grande família universal. A Terra é um pequeno planeta, diz o russo Vassiliy, um cisco no espaço, mas é tão importante porque recebe espíritos endividados consigo mesmo, que Deus não é um banqueiro, Deus não é um agiota, Deus não admite que tenhamos dívida com Ele, mas nós mesmos, na medida em que amadurecemos, nos analisamos e desejamos corrigir nossos defeitos, porque nos interessa, porque nos causa um bem-estar infinito, porque cada vitória, um defeito que nós temos, nos traz uma alegria imensa, é uma conquista muito mais importante, e tem gente, quando tem um prêmio da loteca, tem filas. Eu falo, meu Deus, o prêmio mais importante não é o prêmio da loteca, o prêmio mais importante é a vitória sobre nós mesmos, a mudança de mentalidade, a capacidade de uma ligação melhor e maior com aqueles que caminharam mais. Herculano diz, o meu planeta Terra, o meu querido planeta Terra, não foi criado para ser um mendigo no universo. O meu planeta Terra foi criado para a glória universal. O meu planeta Terra é rico, a riqueza é impessoal. O meu planeta, o meu querido planeta, que nos permitiu chegar até aqui, tem um céu lindo, um sol de ouro, diz Herculano, uma lua de prata. E analisando o nosso planeta, tem árvores, florestas, tem um programa na televisão que vai passando a terra, as paisagens, e a gente fica maravilhada. Quanta beleza numa escola, reformatório, hospital, hospício, planeta Terra, que nos recebe envolvendo-nos em beleza, a música dos pássaros. Eu não canso, de manhã eu pego minha xícara de café e sento numa varandinha, porque ainda tem um bosque na frente que estava tombado e já estão matando as árvores. O brasileiro é muito criativo. Ele vai matando lentamente porque já tem um plano de construir um condomínio. Eu falei em vão, passei e-mail, ninguém deu confiança. Agora, a minha esperança é com a mudança de prefeito, mas não é tão grande. Mas não importa, está lá ainda, vamos aproveitar. Tem passarinhos, tem árvores antigas, os pássaros cantam. Como Deus nos ama, criando a melhor, a mais bela escola, iluminada por um sol magnífico, e no Brasil ainda num clima especial, uma terra especial, um clima especial. É para viver sorrindo. E, aliás, a gente vive sorrindo. Outro dia, minha filha falou, mãe, para de sorrir assim, que vão pensar que você é rica e vão te assaltar. Eu falei, não, os pobres sorriem mais do que os ricos. Fica tranquila. A gente vê os pobres numa tarefa dura sorrindo. Estão sorrindo agora até com essa mudança da Previdência, uma coisa... Mas estamos na Terra para crescer,
para nos iluminar, para sermos felizes, para não reclamarmos, por favor, que direito temos de reclamar nesse país, que será melhor ainda quando colocarmos os pingos nos is, como diria Kardec, através dos nossos votos, dos nossos e-mails. Que direito temos quando o mundo todo está endoidecido, mas numa fase de transição que prepara uma fase maior? Assim como o Renascimento nasceu depois de uma descida da espiral da evolução, ainda Herculano, não sei por que eu amo esse autor, ainda Herculano, o ser e a serenidade, evoluímos numa espiral, a ipseidade, uma subida, uma aparente descida para preparar uma outra subida. Individual e coletivamente assim se faz. Agora estamos numa descida difícil no planeta Terra, mas as luzes continuam a nos assessorar, a alegria continua a brotar em nosso coração. Somos deuses, somos luz e somos o sal da terra. Os jovens fazem tanto sacrifício para estudarem numa universidade lá fora, mesmo aqui no Brasil, às vezes, lições difíceis, teses difíceis, mas vamos com alegria. Porque na hora desta grande universidade chamada vida, há tanta reclamação, há tanta revolta? Os pobres, e são pobres de espírito, os que se revoltam contra a lei de crescimento espiritual, os pobres ficam com o coração tão pesado, lembra Herculano, que não conseguem entrar no reino de Deus. O rico de dinheiro, o rico com saldo grande, que guarda só para si, quando tenta entrar no reino do céu, apega-se aos seus bens, as suas quinquilharias, tanto quanto outrora colocavam nas pirâmides, ele carrega a expressão daquilo que acumulou e o peso faz com que role no abismo de reencarnações educativas. Mas o pobre também, a revolta, a inveja, as paixões inferiores fazem com que o peso do seu coração, alegoricamente falando, o arraste para reencarnações difíceis, até que todos consigamos aprender a lição de amor de Jesus de Nazaré, que poderia ter nascido príncipe, que poderia escolher a encarnação e o lugar que ele quisesse, mas para nos exemplificar o que realmente é válido numa expressão reencarnatória, ele, que não necessitava de experiência alguma, aquelas necessárias ao nosso nível evolutivo, escolheu para reencarnar entre o povo hebreu, na época, o povo mais espiritualizado da Terra, Herculano Pires, o Espírito e o Tempo. E por que entre o povo hebreu? Porque um missionário, Moisés, impôs a ferro e fogo ao seu povo a crença num Deus único, o que permitiu que todas as energias dispersas nos templos de pedra se voltassem para o plano espiritual, fortificando aquele povo, que também teve dificuldades, apesar do trabalho de Moisés, um indivíduo forte, e de todo o auxílio espiritual preparando a vinda de Jesus de Nazaré, teve dificuldades, diferentes dos romanos e dos gregos, mas para vencerem as próprias paixões, porque é Paulo de Tarso, o grande judeu, quem diz: e vocês, judeus, pensam que só a circuncisão resolve o problema? Vocês que mandam não agir errado erram? Aí vira-se para nós, os estrangeiros, ou talvez na época nós fôssemos judeus. De qualquer forma, Paulo de Tarso nos puxou a orelha. E vocês, o que pensam, estrangeiros? Vocês pensam que podem levar uma vida de dissipação e de maus costumes? Ai de nós, diz Paulo de Tarso. Eu, diz Paulo, fui apedrejado, açoitado, porque aceitei o Evangelho. Mas ai de mim se não aceitasse o Evangelho. Ai de nós, se não aceitarmos a lição de amor de Jesus de Nazaré, que veio nos auxiliar
reconhecendo que o amor é um processo educativo da mais alta qualidade, o grande pedagogo, o melhor que veio à Terra, veio nos ensinar que o amor, como dizia Pedro, seu apóstolo, cobre a multidão de pecados, que o amor liberta-nos do karma negativo, que o amor extingue as paixões inferiores, o fogo de atos impensados e inadequados que tem consumido nossas energias, impossibilitando-nos de utilizarmos para as luzes, para a caminhada de libertação. Não podemos reclamar de Deus. Quem somos nós? Não podemos reclamar da lei, que é de amor e de misericórdia, mas que também é de ação e reação. Mas essa ação e reação temos que compreender melhor. Não existe mistério, mas existe uma impossibilidade emocional e intelectual, porque perante o universo somos crianças muito pequenas. Perante o universo existem irmãos sábios, velando por nós e vibrando para que consigamos nos libertar da dor. E no capítulo de A Gênese, o mal e o bem, a lição é maravilhosa. Alguns males existem próprios de planeta em desenvolvimento. Alguns desafios que visam desenvolver nosso raciocínio. Mas, escreve Kardec, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, a maioria dos males é criação do homem. A fome, a orfandade, a violência, a ousadia dos ainda mergulhados na ignorância maior, dos cruéis, dos maus, dos traficantes, são criação nossa, porque os bons, diz o Evangelho, se encolhem tanto que permitem que os maus dominem a terra. Os bons que não são tão bons, que não agem na bondade, permitem, através das escolhas erradas, dos votos errados, que os maus usurpem a possibilidade de libertação, de melhoria do nosso querido planeta Terra. A hora, nessa época de transição, é de despertar. A hora é de se fazer ouvir. A hora é de nos reunirmos e o WhatsApp, por favor, não é para passar 5 vídeos, 10 fotos, não. É para conversas rápidas. Outro dia eu olhei, eu tinha 105 mensagens, eu falei, o mundo vai acabar. Não é possível. Eu não quero ter indelicadeza de não responder uma mensagem. Mas não existe um cidadão que tenha tempo de ver 150 mensagens, multiplicando por 5, quantas mensagens no final? Passaremos a vida, morreremos vendo mensagem, e estaremos no lado de lá, segundo o céu e o inferno de Kardec, não por castigo, mas por criação, sentados num deserto com o celular na mão. Não, 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 não. A hora de crescimento espiritual. O Espiritismo é o consolador, é o libertador. Através da reencarnação, e não sei, tem indivíduos que dizem que não gostam da reencarnação, não a compreenderam. Eu prefiro reencarnar 10 vezes em situações mais difíceis do que ficar no umbral inferior. Eu prefiro reencarnar do que enfrentar como nosso querido, humilde, maravilhoso repórter André Luiz, que contou as dificuldades nas quais ele entrou. A reencarnação é misericórdia. Nasce um bebezinho, tem o tempo de vestir e despir depois a veste de inocência. É aconchegado, é amado, sempre que tiver algum merecimento. Agora, se criamos alguma dificuldade maior familiar, é bom também que se resolva. E podemos resolver lá no mundo espiritual, trabalhando já lá. Mas é melhor, já que estamos aqui, resolvermos aqui. Esse pessoal da Casa do Caminho está exterminando o karma negativo, num trabalho árduo, graças a Isabel, educadora emérita. A Isabel merecia um prêmio Nobel, porque ela educa e põe a turma para trabalhar. Todo mundo estava.
É uma forma de se libertar do karma negativo. O positivo anula o negativo. E agora eu vou ver se tem... Deixa eu ver se eu deixei, porque esse livro é fundamental. Felizmente, consegui falar tudo. E olha que mulher fala demais. Mas ler o livro é muito melhor. É mais poético, o Herculano escreve uma verdadeira poesia, e lendo primeiro Kardec, segundo Kardec, terceiro, sobretudo, Evangelho segundo o Espiritismo, que traz os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E sem percebermos como as crianças pequenas que nós somos, iremos mudando, sem grande sofrimento. As lições que julgávamos necessárias e que queríamos passar, passamos. Nós escolhemos, nós passamos. Algumas são mais duradouras, escolha nossa ou necessidade nossa. Algumas, como André Luiz conta, no caso de Sigismundo, algumas se exterminam pelo trabalho do bem que esse Sigismundo fez já no mundo espiritual desencarnado. E ele, que estava triste com ele mesmo e queria nascer e ser assassinado, como ele assassinara o que seria seu futuro pai, foi esclarecido. Não é o olho por olho, dente por dente. Como você agiu muito certo, se modificou, você vai ter a chance de reencarnar com um pequeno problema cardíaco. Se você corresponder a tudo aquilo que aprendeu, o pequeno problema não vai se manifestar com intensidade. Agora, se você, que foi preparado para a vitória, e todos somos preparados para a vitória, se você se esquecer que o sentido da vida é aprender, é crescer espiritualmente, não é cuidar só de você e de sua pequena família, nesse caso, o problema vai estourar e vai te lembrar que o sentido da vida e a reencarnação visam o crescimento espiritual, a libertação de nós mesmos, a possibilidade de sermos felizes. E um dos indivíduos mais felizes, aliás, um casal, mais felizes que eu vi, foram meu pai e minha mãe. Economicamente, tinham dificuldades. Espiritualmente eram ricos, muito ricos, ricos de alegria, ricos de compreensão, ricos de capacidade de amar ao próximo. E é isso que nos importa. Nós vemos quem pode entrar neste momento analisando. Quem entraria primeiro no reino dos céus? Obama ou Trump? Claro que Obama. Ele procurou manter a paz, ele procurou apoiar os mais necessitados, ele melhorou até economicamente os Estados Unidos, mas o homem da terra é tão incoerente, e aquele sistema dos delegados votarem que me causa desconfiança, que Trump entrou. Agora, o que nos resta? Orar por esse homem com muito amor, iluminá-lo. Está difícil, mas dele depende a paz da terra. E tem outros, no momento atual está uma hora para nós colocarmos os olhos e analisarmos bem como éramos, como somos agora. Maduro na Venezuela, como chama aquele da Coreia do Norte, Jinkon, que matou o tio que cochilou. Falei, todo idoso está perdido, porque pode, 4 horas, pode acontecer de um idoso cochilar, ele já mata. Putin, na Rússia, não vou comentar o Brasil porque não fica bem. Só diria que o meu partido é Jesus de Nazaré. O meu partido é fazer o bem e pedir a Jesus amparo para que o nosso querido país, pátria do Evangelho, pelo menos esse era o destino, consiga realizar parte desse. O Evangelho está em muitos corações e a prática é necessária ainda no nosso querido planeta Terra. E para encerrar esta tarde de luz, de alegria, de reencontro com tantos amigos, eu vou lembrar uma poesia que eu guardei muito, porque muito amo a autora Maria Dolores. Senhor,
quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em qualquer parte, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer terra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, estiver na terra entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu veja tão somente a luz com que me acenas, da que eu seja contigo onde estiveres uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destino e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos surpreender-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a quem me enleie. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie. Entre bênçãos de fé e preces de perdão, ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas. Obrigada.